Parte 2. A aproximação do vento. Shallan, Kaladin, Adolin, Sadeas. 13. A obra-prima do dia. A forma bélica para governo e batalha, reivindicada pelos deuses, entregue para matar. Desconhecida, despercebida, mas para vencer é necessária. Ela vem para aquele que ousar. Da canção de listagem dos ouvintes, 15ª estrofe. A carroça chacoalhava e sacudia sobre o chão rochoso, com um Shallan empoleirado no banco duro ao lado de Blut, um dos mercenários de cara dura, empregados por Tivlakv. Ele guiava o Shully, que puxava a carroça e não falava muito, embora quando pensava que ela não estava vendo, a inspecionasse com seus pequenos olhos escuros. Fazia frio. Ela desejava que o clima mudasse e a primavera, ou até mesmo o verão, viesse por algum tempo. Isso não era provável em um lugar notório pela sua friagem permanente. Tendo improvisado um cobertor a partir do forro do baú de Jasna, Shallan o enrolara sobre os joelhos até os pés, tanto para esconder a saia esfarrapada, quanto para se defender do frio. Ela tentava se distrair estudando os arredores. A flora ali nas terras geladas do sul lhe era completamente estranha. A pouca grama crescia em trechos ao longo das faces a sotavento das rochas, com folhas curtas e pontudas em vez de longas e flexíveis. Os petrobulbos nunca cresciam mais que um palmo e não se abriam totalmente, mesmo quando ela tentou jogar água sobre um deles. Suas gavinhas eram preguiçosas e lentas, como se estivessem dormentes devido ao frio. Mas também havia pequenos arbustos espinhosos que cresciam em rachaduras e encostas. Seus galhos quebradiços arranhavam as laterais da carroça. Suas minúsculas folhas verdes, do tamanho de gotas de chuva, se dobravam e se recolhiam nos caules. Os arbustos cresciam de modo prolífico, se espalhando onde quer que encontrassem apoio. Quando a carroça passou por um tufo particularmente alto, Shallan estendeu a mão e arrancou um galho. Ele era tubular, com um centro aberto e áspero como areia. Esses galhos são frágeis demais para grandes tormentas, disse Shallan, segurando-o. Como essa planta sobrevive? Blut grunhiu. É comum, Blut, manter uma conversa mutuamente instigante com companheiros de viagem. Danação, eu conversaria se soubesse o que metade dessas palavras significa, respondeu ele sombriamente. Shallan se surpreendeu. Ela honestamente não esperava uma resposta. Então estamos quites, ela disse, já que você usa muitas palavras que eu desconheço. É verdade que acho que a maioria delas são gigamentos. Ela falou de modo casual, mas a expressão dele se fechou mais ainda. A senhorita acha que sou tão idiota quanto esse galho. Pare de insultar meu galho. As palavras lhe vieram à mente e quase aos lábios involuntariamente. Deveria ser mais apta em conter a própria língua, considerando sua criação. Mas a liberdade, sem o temor de que seu pai espreitava por trás de cada porta fechada, havia diminuído severamente seu autocontrole. Ela suprimiu a provocação dessa vez. A estupidez é uma função do ambiente ao redor do indivíduo, disse ela em vez disso. A senhorita está dizendo que eu sou um idiota porque fui criado assim? Não. Estou dizendo que todo mundo é estúpido em algumas situações. Depois que meu navio naufragou, cheguei à costa, mas fui incapaz de acender uma fogueira para me aquecer. Você diria que sou estúpida? Ele olhou de soslaio, mas não ousou falar. Talvez aquela pergunta parecesse uma armadilha para olhos escuros. Bem, eu sou, disse Shallan. Em muitas áreas eu sou estúpida. Talvez para entender palavras complicadas você seja estúpido. É por isso que precisamos de eruditas e mercadores, guarda Blut. Nossos tipos de estupidez se complementam. Entendo porque precisamos de sujeitos que saibam acender fogueiras, disse Blut. Mas não porque precisamos de pessoas que usam palavras bonitas. Shhh! Não diga isso tão alto. Se os olhos claros ouvirem, podem parar de perder tempo inventando novas palavras e, em vez disso, começarem a interferir nos assuntos de homens honestos. Ele a encarou novamente. Nenhum sinal de humor nos olhos sob aquela fronte séria. Shallan suspirou,
mas voltou sua atenção para as plantas. Como elas sobreviviam a grandes tormentas? Devia pegar sua prancheta de desenho e... Não. Ela esvaziou a mente e relaxou. Pouco tempo depois, Tvilakv ordenou a parada de meio-dia. A carroça de Shallan desacelerou e uma das outras parou ao lado dela. Teg estava conduzindo a outra, com os dois parchemanos sentados na jaula atrás, trabalhando silenciosamente, trançando chapéus de juncos que haviam coletado de manhã. As pessoas frequentemente ordenavam que parchemanos fizessem tarefas como aquela, algo para garantir que todo o seu tempo fosse gasto em alguma atividade lucrativa para aqueles que os possuíam. Tvilakv venderia os chapéus por umas poucas esferas no seu destino. Eles continuaram trabalhando quando a carroça parou. Era necessário que alguém mandasse que fizessem outra coisa e precisavam ser treinados especificamente para cada trabalho que faziam. Mas, uma vez treinados, trabalhavam sem reclamar. Para Shallan era difícil não ver aquela silenciosa obediência como algo pernicioso. Ela balançou a cabeça, mas depois estendeu a mão a Blut, que a ajudou a descer da carroça prontamente. No chão, ela pousou a mão na lateral do veículo e respirou fundo através dos dentes. Pai das tempestades, o que fizera com seus pés? Esprenos de dor se esgueiraram da parede ao seu lado, pequenos tendões alaranjados, com mãos descarnadas. Luminosa? Chamou Tvilakv, gingando em sua direção. Infelizmente, não temos muitos a oferecer em termos de refeições. Somos comerciantes pobres, como pode ver, e não podemos arcar com iguarias. O que você tiver será o suficiente, respondeu Shallan, tentando impedir que sua dor transparecesse, embora os esprenos já houvessem entregado. Por favor, mande um dos seus homens descer o meu baú. Tvilakv obedeceu sem reclamar, embora tenha ficado assistindo cobiçosamente enquanto Blut o baixava até o chão. Parecia uma péssima ideia deixar que ele soubesse o que havia no seu interior. Quanto menos informações ele tivesse, melhor para ela. Essas jaulas, disse Shallan, olhando para a parte traseira da sua carroça. Pelos fechos na parte superior, parece que laterais de madeira podem ser fixadas sob as barras. Sim, Luminosa, concordou Tvilakv. Para a grande tormenta, sabe? Você só tem escravos o bastante para ocupar uma das 3 carroças, disse Shallan. E os parchemanos vão em outra. Essa aqui está vazia e será uma excelente carroça de viagem para mim. Monte as laterais. Mas, Luminosa, ele soou surpreso. A senhora quer ser colocada em uma jaula? Por que não? Indagou Shallan, fitando seus olhos. Certamente estou segura sob sua custódia, comerciante Tvilakv. Sim. Você e seus homens devem estar bem acostumados com viagens difíceis, disse Shallan calmamente. Mas eu não estou. Ficar sentada sob o sol em um banco duro não é para mim. Uma carruagem apropriada, contudo, será uma melhora bem-vinda nesta viagem por áreas ermas. Carruagem? É uma carroça de escravos. Meras palavras, comerciante Tvilakv, disse Shallan. Por gentileza. Ele suspirou, mas deu a ordem e os homens puxaram as laterais de baixo da carroça e as prenderam por fora. Eles não usaram a parte da traseira, onde ficava a porta da jaula. O resultado não parecia especialmente confortável, mas oferecia alguma privacidade. Shallan fez com que Blut carregasse o baú para dentro, para o desânimo de Tvilakv. Então ela subiu e fechou a porta da jaula. Depois estendeu as mãos pelas barras na direção de Tvilakv. Luminosa? A chave. Ele a puxou de um bolso, observando-a por um momento longo demais, antes de entregá-la. Obrigada. Pode mandar Blut com minha refeição quando ela estiver pronta, mas vou precisar de um balde de água limpa imediatamente. Você foi muito solícito. Não esquecerei o seu serviço. Obrigado. Soou quase como uma pergunta e ele parecia confuso ao se afastar. Ótimo. Ela esperou que Blut trouxesse a água, então engatinhou, para não usar os pés, pela carroça fechada. Estava fedendo a sujeira e suor, e sentiu nojo ao pensar nos escravos que haviam sido mantidos ali.
Depois pediria a Blut que mandasse os parchemanos esfregarem o piso. Parou diante do baú de Jasna, depois se ajoelhou e cuidadosamente levantou a tampa. Luz vazou das esferas infundidas ali dentro. O padrão esperava ali também. Ela o instruíra a ficar fora de vista. Sua forma destacada na capa de um livro. Shallan havia sobrevivido até agora. Ela certamente não estava segura, mas pelo menos não ia congelar ou morrer de fome imediatamente. Isso significava que finalmente precisava encarar questões e problemas maiores. Pousou a mão nos livros, ignorando seus pés latejantes por enquanto. Esses livros precisam chegar às planícies quebradas. Padrão vibrou com um som confuso, um tom questionador que implicava curiosidade. Alguém precisa continuar o trabalho de Jasna, disse Shallan. O retiro precisa ser encontrado e os aletianos devem ser convencidos de que o retorno dos esvaziadores é iminente. Ela se arrepiou pensando nos parchemanos marmorizados trabalhando a uma carroça de distância. Você... continua? Perguntou o padrão. Sim. Ela havia tomado aquela decisão no momento em que insistira que Tivlak fosse para as planícies quebradas. Naquela noite antes do naufrágio, quando vi Jasna tão vulnerável, eu sei o que tenho que fazer. Padrão zumbiu, novamente parecendo confuso. É difícil explicar, disse Shallan. É uma coisa humana. Excelente, respondeu o padrão, ansioso. Ela levantou uma sobrancelha. Ele evoluirá muito desde o período em que passara horas girando no centro de uma sala ou subindo e descendo pelas paredes. Shallan retirou algumas esferas para uma melhor iluminação, depois removeu um dos panos com que Jasna havia envolvido seus livros. Estava imaculadamente limpo. Shallan mergulhou o pano no balde d'água e começou a lavar os pés. Antes de ver a expressão de Jasna naquela noite, antes de falar com ela enquanto estava exausto e perceber o nível de sua preocupação, eu havia caído em uma armadilha. A armadilha de uma erudita. Apesar do meu medo inicial de que Jasna havia descrito sobre os parchemanos, passei a ver tudo como um quebra-cabeça intelectual. Jasna parecia tão impassível que deduzi que ela também via assim. Shallan se retraiu ao remover um pedacinho de pedra de uma rachadura no seu pé. Mais esprenos de dor surgiram no chão da carroça. Ela não caminharia longas distâncias tão cedo, mas, pelo menos, não via ainda esprenos de putrefação. Precisava encontrar algum antisséptico. Nosso perigo não é apenas teórico, padrão. É real e terrível. Sim, disse Padrão com uma voz séria. Ela levantou os olhos dos seus pés. Ele havia se movido para o interior da tampa do baú, iluminado pela luz variada das esferas de cores diferentes. Você sabe do perigo? Os parchemanos? Os esvaziadores? Talvez ela estivesse vendo coisa demais nos tons deles. Ele não era humano e frequentemente falava com estranhas entonações. Meu retorno, disse Padrão. Por causa disso. O quê? Por que não disse nada? Dizer, falar, pensar, tudo difícil, ficando melhor. Você me procurou por causa dos esvaziadores, disse Shallan se aproximando do baú, o trapo ensanguentado esquecido na mão. Sim, padrões, nós nos preocupamos. Um foi enviado, eu. Por que para mim? Por causa das mentiras? Ela balançou a cabeça. Não compreendo. Ele zumbiu, insatisfeito. Você, sua família. Você me viu com minha família? Há tanto tempo assim? Shallan, lembre. Novamente aquelas memórias. Dessa vez não era um banco de jardim, mas um quarto branco e estéril. A canção de ninar do seu pai, sangue no chão. Não. Ela se afastou e voltou a limpar os pés. Eu sei pouco dos humanos, disse Padrão. Eles quebram. Suas mentes quebram. Você não quebrou, só rachou. Ela continuou a se lavar. São as mentiras que salvam você.
As mentiras que me atraíram, disse Padrão. Ela molhou o trapo no balde. Você tem um nome? Chamei você de Padrão, mas isso é mais uma descrição. Nome é números, respondeu Padrão. Muitos números. Difícil de dizer. Padrão. Padrão está bom. Contanto que você não comece a me chamar de caótica como um contraste, disse Shallan. O que isso significa? Estou pensando, disse Padrão, considerando a mentira. A piada? Sim. Por favor, não pense demais. Não foi uma piada muito boa. Se quiser ponderar sobre uma piada de verdade, considere que deter o retorno dos esvaziadores pode depender logo de mim. Ela terminou de cuidar dos pés o melhor que pôde, então enrolou-os com vários outros panos do baú. Não tinha chinelos ou sapatos. Talvez pudesse comprar um par de botas extras de um dos mercadores de escravos. O mero pensamento embrulhou seu estômago, mas não tinha escolha. A seguir, ela separou o conteúdo do baú. Era apenas um dos baús de Jasnah, mas Shallan reconheceu que era o que a mulher mantinha em sua própria cabine, aquele que os assassinos haviam levado. Ele continha as anotações de Jasnah, livros e mais livros cheios de notas. O baú continha poucas fontes primárias, mas isso não importava, já que Jasnah havia transcrito meticulosamente todas as passagens relevantes. Enquanto Shallan punha de lado o último livro, ela notou algo no fundo do baú. Uma folha solta de papel. Ela a pegou, curiosa, então quase a deixou cair de tão surpresa. Era um retrato de Jasnah, desenhado pela própria Shallan. Dera o desenho à mulher depois que fora aceita como sua pupila. Pensara que Jasnah jogara fora. Ela tinha pouco apreço pelas artes visuais, que considerava uma frivolidade. Em vez disso, ela o guardara junto de seus objetos mais preciosos. Não. Shallan não queria pensar sobre isso. Não queria encarar a questão. Fez Padrão. Você não pode guardar todas as mentiras. Só as mais importantes. Shallan ergueu a mão e sentiu lágrimas nos olhos. Por Jasnah. Ela vinha evitando o luto, guardara em uma caixinha e o colocara de lado. Assim que deixou o luto chegar, outra dor se juntou a ele. Uma dor que parecia frívola em comparação à morte de Jasnah, mas que ameaçava arrastar Shallan para baixo igualmente, ou ainda mais. Meus cadernos de desenhos, sussurrou ela. Tudo perdido. Sim, disse Padrão, parecendo triste. Cada desenho que já guardei. Meus irmãos, meu pai, minha mãe. Todos afundaram nas profundezas junto com seus desenhos de criaturas e suas reflexões sobre suas conexões, biologia e natureza. Perdidos. Todos. O mundo não dependia dos seus desenhos bobos de enguias celestes. Mesmo assim, ela sentia que tudo estava arrasado. Você vai desenhar mais, sussurrou o Padrão. Eu não quero. Shallan piscou, deixando escapar mais lágrimas. Não vou parar de vibrar. O vento não vai parar de soprar. Você não vai parar de desenhar. Shallan passou os dedos sobre a imagem de Jasnah. Os olhos da mulher estavam acesos, quase vivos novamente. Foi o primeiro retrato que Shallan desenhara dela, feito no dia em que se conheceram. O transmutador quebrado estava com as minhas coisas. Agora está no fundo do oceano, perdido. Não vou poder repará-lo e enviá-lo para meus irmãos. Padrão zumbiu um tom que parecia deprimido. Quem são eles? Indagou Shallan. Os homens que fizeram isso, que a mataram e tomaram minha arte. Por que eles fizeram coisas tão horríveis? Eu não sei. Mas você tem certeza de que Jasnah tinha razão? Os esvaziadores vão voltar? Sim. Esprenos. Esprenos dele estão vindo. Essas pessoas mataram Jasnah. Elas provavelmente são do mesmo grupo de Kabzal e do meu pai. Por que matariam uma pessoa mais próxima de entender como e por que os esvaziadores estão voltando?
Eu... Ele hesitou. Eu não devia ter perguntado, disse Shallan. Já sei a resposta e é bastante humana. Essas pessoas querem controlar o conhecimento para poder lucrar com ele. Lucrar com o próprio Apocalipse. Vamos cuidar para que isso não aconteça. Ela baixou o desenho de Jasna, colocando-o entre as páginas de um livro para mantê-lo seguro.